Como se desumaniza o que é humano? Essa é uma pergunta para a qual não se deveria ter uma resposta, já que a palavra desumanização pode ser considerada improvável, impossível, absolutamente contraditória. Mas, em alguns momentos, isso parece ocorrer em nossa sociedade. E esse é o tema de hoje no quadro Prosa Psi. Olá, uma prosa um pouco diferente aqui hoje. Eu queria compartilhar com vocês um pedaço, uma parte de uma leitura que eu acabei de fazer. Bom, mais de uma vez eu já disse aqui que a nossa condição, a condição humana, ela não nos é dada naturalmente. O ser humano, diferentemente dos animais, ele se humaniza e se humaniza na relação com o outro. Só que há situações extremas nas quais essa humanização, essa condição humana, ela pode se perder. Neste livro, É Isto um Homem, desse autor chamado Primo Levi, ele fala basicamente desse processo de desumanização experimentado por ele dentro de um campo de concentração. O Primo Levi nasceu na Itália em 1919 e ele foi deportado para um campo de concentração na Polônia em 1944, ficando lá até 1945. Claro que há uma farta literatura, produções cinematográficas que enfocam o que foi a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente a experiência do nazismo e o que aconteceu com os judeus nesse contexto. Mas esse autor não fala só sobre isso, sobre esses horrores que nós já conhecemos. Ele enfatiza, como eu disse, esse processo de desumanização que aconteceu dentro desses campos de concentração, nesses campos de extermínio. Eu vou ler para vocês essa parte. Ele diz assim, então: pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada. Chegamos ao fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável não existe. Não dá para imaginar. Nada mais é nosso. Tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. E se nos escutarem, não nos compreenderão. Roubarão também o nosso nome. E se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que, além do nome, sobre alguma coisa de nós do que éramos. Bem sei que, contando isso, dificilmente seremos compreendidos, e talvez seja bom assim, mas que cada um reflita sobre o significado que encerra, mesmo em nossos pequenos hábitos de todos os dias, em todos esses objetos nossos, que até o mendigo mais humilde possui, um lenço, uma velha carta, a fotografia de um ser amado. Essas coisas fazem parte de nós, são algo como os órgãos de nosso corpo. Em nosso mundo é inconcebível pensar em perdê-los, já que logo acharíamos outros objetos para substituir os velhos, outros que são nossos porque conservam e reavivam as nossas lembranças. Imagine-se agora um homem privado não apenas dos seus seres queridos, mas de sua casa, seus hábitos, sua roupa, tudo, enfim, rigorosamente tudo que possuía. Ele será um ser vazio, reduzido a puro sofrimento e carência, esquecido de dignidade e discernimento, pois quem perde tudo, muitas vezes perde também a si mesmo. Transformado em algo tão miserável que facilmente se decidirá sobre sua vida e sua morte, sem qualquer sentimento de afinidade humana, na melhor das hipóteses, considerando puros critérios de conveniência. Ficará claro, então, o duplo significado da expressão campo de extermínio, bem como o que desejo expressar quando digo chegar no fundo. Chegar no fundo aqui, pessoal, eu acho que é exatamente isso. Chegar no fundo de um processo de desumanização.
Como eu dizia, se essa condição humana ela é construída na relação com o outro, na cultura, ela também pode ser desconstruída. A gente pode sim se desumanizar. Um grande abraço para vocês, fica aí a reflexão do dia, nós nos vemos. Tchau! Obrigado, Silvio. Continue acompanhando o Prosa Psi aqui no Jornal Cidade. Esse quadro é exibido 2 vezes ao mês, às quartas-feiras, e também está disponível em nossos canais de conteúdo na internet.